Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Contabilidade no Ar, o programa que tem por objetivo simplificar a contabilidade, simplificar o mundo das finanças. Então, se você é contador, se você é empresário ou só um curioso aí no mundo dos negócios, fique com a gente. Estou aqui, meu nome é Alexandre Ferretti, estou aqui com o meu sócio e parceiro de bancada, Jefferson Barbosa. E aí, meu amigo, tudo bem, hein? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Barbosinha, tudo bem? Tudo jóia. Cara, você tá chique agora, hein? Pô, você viu? É Ô, tecnologia, né? ô, essa firma tá liberando verba pra você aí, cara. Ô, Tem que ver se esse equipamento aqui, ele não vai ser objeto de impairment, né? Peraí. Tem, Qual que é o tem tema? que usar. Tem que usar, né? Qual que é o tema de hoje, Então, então? hoje, turma, nós vamos falar sobre o CPC 01, né, mais conhecido como impairment. Mas qual que é o nome do CPC, ô Jefferson? Você acredita que o nome é teste de redução ao valor recuperável? Pô, em inglês é uma palavra só, impairment. Puxa vida, hein? Ô Jefferson, cara, o CPC 01 é bem antigo já, né? Antigo assim, né? Ele foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros. Mas eu confesso que quando eu estava no começo da carreira, né, cara? Quando eu tive o primeiro contato com esse CPC, eu falei, cara, que troço é esse, velho? Que coisa de doido, porque já é difícil para profissional, né? Para o pessoal que está há tempos na contabilidade. E pensa um rapaz entrando no mundo ali da contabilidade. Então, hoje nós vamos falar sobre o teste de impairment, ou o impairment, né? O que é. Então, vamos começar pelo conceito? Vamos lá. Vamos lá. Valor recuperável. Então, vamos lá. Quando a gente pensa nesse teste do impairment, a questão do valor recuperável, ele está relacionado, né, à capacidade daquele ativo, né, na tua brincadeira aí, né, o teu equipamento aí, na capacidade dele gerar receita. Ou seja, esse equipamento aqui tem que gerar receita, que senão ele vai virar impairment. Porque você pagou um valor por ele, né? E você espera, no mínimo, recuperar o valor que você pagou. Ou seja, né? Então, nós estamos falando de um ativo, né? Teste ao valor recuperável de um ativo. Significa que esse ativo, ele precisa trazer caixa. Isso. Certo? Perfeito. E aí, pegando um gancho no que você acabou de falar, pensa o seguinte, todo mundo, em algum momento, quando vai comprar algum ativo, né? Pensa nessa possibilidade, né? Principalmente quando você está estando numa empresa, quando você vai comprar uma máquina. Nenhum empresário em sã consciência compra um equipamento sem imaginar que aquele equipamento vai gerar caixa para ele. Não tem... É assim, né? O cara não vai comprar um veículo, uma máquina, ou contratar um software, imaginando que não vai ter retorno, né? Não, com certeza. O caso, o tradicional é que isso traga um retorno. Então, podemos dizer que o impairment nada mais é do que fazer uma avaliação se aquele ativo está trazendo retorno. Perfeito. Aí você falou no conceito de valor recuperável. É claro que a norma ela sugere duas formas, né, de calcular esse valor recuperável. Perfeito. Tá? Antes de chegar nas formas aí, eu até anotei aqui agora que eu tô com o meu tablet aqui, né? Então, chique, né? agora vamos seguir o roteiro aqui. Opa, não vamos se perder, hein? Não, mas isso que você ia falar é de extrema importância, mas eu queria falar para a turma alguns exemplos práticos assim, sabe? Você principalmente, você já teve na indústria, né? Nós temos muitos clientes na auditoria que são indústrias, né? O que seria um teste, um caso prático de um impairment, assim? Então, quando a gente pensa no caso prático de impairment, pensando numa indústria, quando eu exemplifiquei que um investidor, um empresário, toma a decisão de comprar um ativo, porque ele espera ter alguma rentabilidade, com certeza ele coloca no papel o quanto que ele acredita que aquele produto que vai passar pelaquela máquina vai gerar de receita,
os custos envolvidos, né? E ali e vai gerar ali uma rentabilidade. Então, quando a gente pensa no teste de impairment, a forma simples de olhar para isso é pensar no resultado oriundo da fabricação de um produto ou da prestação de um serviço que vai usar aquele equipamento, tá? Então vamos imaginar que uma empresa ela tenha adquirido uma injetora para fabricação de peças plásticas, né? Mas aí, por algum motivo, esses produtos que seriam fabricados ali naquela injetora, naquela máquina, eles saíram de linha. Seria isso? Ou seja, eu tenho uma máquina... Pera lá, olha que legal que você tocou nesse assunto, ó. Então, vê lá, você comprou a máquina, começou a fabricar o produto e aquele produto saiu de linha. Então, isso passou a ter um indicativo de um problema de impairment. Perfeito. Tá? Um problema de recuperação, uma questão de negócio, né? A gente poderia colocar aqui, adicionar mais um outro elemento. Imagina, ele comprou a máquina, instalou, começou a produzir, a máquina quebrou e não tem mais conserto. Tá lá parada. Não tem peça sobressalente no mercado. Puxa vida, e agora? O que faz? Com certeza, aquele investimento que foi feito se perdeu o valor. Então é esse espírito que a norma traz, né? Trazendo uma obrigatoriedade para as empresas, né, que têm lá seus equipamentos, de fazer essa análise anualmente. Então, Legal. esse é um requisito. Agora, com certeza, vamos pensar o seguinte, não precisaria ter uma norma escrita, porque do ponto de vista prático, qualquer empresário vai sim fazer uma análise dessa, né, no teu negócio de maneira periódica. Não faz sentido o cara ter um equipamento e não usar. Perfeito. Então, digamos que eu tenho aqui do meu lado o ativo, né? Então, no balanço patrimonial eu tenho o ativo. O que nós estamos querendo dizer é que todas essas rúbricas do ativo, todos aqueles valores, eles precisam em algum momento virar caixa. Perfeito. Ele Então, precisa se realizar. não, legal. Porque aí você dá um gancho para falar outra coisa, né? Algo que a gente até já falou aqui num outro episódio, né? Qual o papel do ativo, de qualquer ativo? No final do dia é virar caixa. Virar caixa. É fato que o CPC 01 ele está muito mais focado no imobilizado. Então, todas as instruções que estão ali têm uma ênfase em avaliar, né? Poxa vida, será que eu tenho algum problema no imobilizado? Que ele não está cumprindo ali o papel de negócio que foi previsto? Perfeito. Porque você tem um CPC que trata sobre estoques, né? Então ele já está sendo abordado ali. Você tem outras rúbricas que naturalmente você precisa avaliar se ela vai se realizar. Vamos dar um exemplo, o clientes, né? Se você tem uma expectativa de perda ali de crédito, a famosa PDD, né? Que a gente já não deveria mais chamar de PDD porque a provisão não se encaixa para um item de ativo, né? É uma estimativa de perda, né? É uma estimativa de perda, mas é o tradicional do mercado chamar de PDD. E no imobilizado, puxa, como que você vai avaliar se aquele número que está ali no seu balanço patrimonial, ele vira dinheiro, né? Seguindo o teu roteiro aí, qual que é o próximo aspecto que você queria chamar a atenção Então, aí? nós já estamos falando dele, que é a importância do teste de impairment. A norma, ela não traz um assunto simplesmente técnico, assim, mas, como tudo na contabilidade, o objetivo é mostrar para o empresário, para o dono, né, para o sócio, a visão do negócio. Agora que você tocou nesse tópico, né, é importante chamar a atenção. O pessoal que está nos acompanhando aí, né, ouvindo toda vez que a gente trata de uma norma, qual que é o principal espírito que a norma foi concebida? De fato, ela foi concebida para prover informação para quem está de fora, né, poder fazer uma avaliação. Então, quando a norma pede para que seja necessária uma análise de recuperabilidade, é porque a pessoa que está dentro da empresa, ela tem lá todos esses dados. Mas quem está fora não está enxergando. E ele precisa ter uma percepção de que esse problema
ou se tá ocorrendo, ele está registrado, né? Aquele ativo que está ali, ele foi reconhecido uma estimativa de perda sobre ele. Tá? Então, Perfeito. esse espírito é importante entender da norma. Legal. Então, Barbosa, seguindo o triângulo da contabilização, né, de um item, nós temos uma identificação. Né? Nós precisamos identificar aquele item. No caso vamos falar do imobilizado, ele já foi reconhecido anteriormente e nós precisamos, como contadores, avaliar se aquele ativo ele se realiza, pelo menos naquele valor que ele está contabilizado, né? Quando você começou a você chamou a atenção ao ponto do que é de indicadores, né? Então, a questão do teste de recuperação ao valor recuperável ou o teste de impairment, ele passa por alguns indicadores. Então, poxa vida, como que eu, contador de uma empresa, né, ou até a figura de um auditor, né, que está ali checando as informações, ou mesmo um empresário, pode ter a percepção de que algum ativo pode ter algum problema? Eu diria o seguinte: o primeiro aspecto é o fato de ter uma redução significativa na margem bruta, Perfeito. tá? Então, se eu tive uma queda muito grande na margem bruta, pode ser ali um indicativo de que aquele ativo que está ali, ele não está gerando caixa suficiente para rentabilizar a operação. Perfeito. Você está tá no roteiro, é exatamente isso e a gente nem tinha combinado. É quando fazer o teste de impairment. Tá? Então, esse é um indicativo. Esse é um indicativo. Vamos tratar mais um? Vamos. Mais claro? Um outro mais claro, pensando assim, que estaria mais evidente, seria o próprio fato da máquina estar parada. Mas eu queria chamar a atenção em outros, né? Que aí, naturalmente, está muito mais focado em empresas de companhia aberta, né? Por exemplo, o fato de uma companhia aberta ter lá o seu valor de mercado negociado em bolsa se apresentar menor do que o valor patrimonial, isso também pode ser um indicativo de que há algum problema. Porque, veja, a contabilidade, tudo que está na contabilidade como ativo, está registrado a custo, Perfeito. pelo valor que pagou. E o valor de mercado da empresa é aquilo que as pessoas estão criando ali expectativas, né? Olhando para os ativos da empresa, olhando para os passivos, olhando para o futuro, e estão precificando menor do que a contabilidade. Então é o seguinte, o cara está olhando e dizendo o seguinte: olha, opa, esses ativos aqui A empresa, não dá retorno. o valor justo da empresa é maior que o valor patrimonial, né? Ou seja, o valor Esse das é o normal. ações, né? Isso é o normal, né? No mercado. Então, a empresa dando prejuízo também é um outro indicativo claro, né? Claro, não. Aí, se eu disse que redução na margem bruta Era um indicador, se tem prejuízo bruto, então, Poxa, então já é quase que absoluta certeza que tem um problema. Então nós podemos dizer para o nosso seguidor aqui do canal que se ele trabalha numa empresa e essa empresa está dando prejuízo, ele precisa fazer um teste de impairment, certo? Opa, com certeza. Ô Barbosa, quando a norma fala de unidade geradora de caixa, né? Nós estamos falando da identificação lá do teste de impairment. Qual que é o conceito, cara? Que unidade geradora de caixa? Então, se a gente pensar no conceito que a norma que ela traz, que é a menor unidade de negócio, né? Então, eu penso que exemplificar talvez fosse um pouco mais fácil, né? Então, pensando numa máquina, se ela produz um conjunto de produtos, então aquele conjunto de produtos que passa naquela máquina é a menor unidade geradora de caixa, né? Só que isso, do ponto de vista prático, é o maior desafio, né? Porque há naturalmente nas empresas um conjunto de máquinas e que são comuns a todos os produtos, né? E aí é muito comum, na hora de preparar o teste de redução ao valor recuperável, a necessidade, você vai olhar a empresa como um todo. Porque, às vezes, a menor unidade geradora de caixa, não é possível você fazer uma separação adequada entre linhas de negócio, produtos. Então, dependendo da característica da empresa, tá? Tá bom. Então, a principal dica é, você precisa primeiro
Entender a característica da empresa, entender como é que ela está organizada do ponto de vista de negócios. Ô Jefferson, como seria? Vamos tentar passar para a turma que está assistindo a gente aqui. Como que seria na prática esse teste de impairment? O que é bonito, todo mundo fala, é um nome, é um nome que muita gente discute. O teste de impairment. Mas na prática, como que a gente faz, cara? Então, ó, na prática, para a gente organizar essas informações, então a gente tem que colocar no papel. Então, de maneira primária, as informações de receita, tá, que está ligada àquele negócio ou à empresa como um todo, as informações de custo, tá, as informações de despesas, né? Opa, pera lá, isso aí tá até parecido com um valuation, né? Tá, é isso que eu ia te falar, né? Então, o teste de impairment, ele parte de uma modelagem financeira. Parte. Ele Perfeito. é assim, toda aquela premissa, né, de organização de dados, ela é muito parecido, né? Pro aluno que já está estudando, né, na faculdade, ou já está em um determinado nível, no 8º semestre ou no 7º, que passou ali por uma disciplina lá de finanças corporativas, né, provavelmente ele deve ter aprendido a calcular lá o valor presente líquido, né, também conhecido como VPL, VPL. né, ou na HP, né, lá o NPV, na função lá que está em inglês. Então, a ideia do teste de impairment é justamente essa, é de olhar para o tempo de vida útil da máquina, tá? 5, 10 anos, né? Olhar aquilo que ela vai gerar de receita, olhar aquilo que ela vai gerar de custos, despesas e trazer isso a valor presente. Se você está lá auditando uma empresa, né? E ela está com 3 anos seguidos de prejuízo, vai dizer, olha, você tem que fazer um teste de impairment. Isso vai ser um ponto nosso. Com certeza. Isso é um ponto que a gente já vê em alguns clientes, né? Eventualmente, nós nos deparamos com isso. Na prática, ele vai fazer, então, uma modelagem financeira, ele vai projetar os fluxos de caixa para provar para a gente, né? Provar no sentido de para demonstrar que tem ou não teste ajuste. Isso. Então, ele vai projetar os fluxos de caixa, trazer a valor presente. Até aí é como se fosse um valuation mesmo, né? Isso. Uma taxa de desconto, né? Tem alguns... Tem uma regrinha aí para taxa de desconto, não pode ser uma taxinha... Então, a norma dela dá orientações, né, de como calcular a taxa de desconto. Eu diria assim, para facilitar o entendimento, é muito parecido com uma expectativa de retorno, Perfeito. tá? Uma taxa que vai remunerar o custo do capital. Tá? Legal. E é interessante assim, puxa vida, pô Jefferson, mas está escrito dessa forma lá na norma? Na norma está escrito o seguinte, você tem 2 formas de avaliar o ativo. O ativo, o valor em uso, e aí o valor em uso se remete naturalmente a projetar o caixa, né? Geração de caixa durante a vida útil do bem e trazer isso a valor presente. Por outro lado, tem uma outra forma que eu diria, em certa medida, que ela é até mais objetiva do que a determinar o valor da capacidade de caixa que essa máquina vai gerar, que é o valor justo do equipamento. Valor justo líquido de despesa de venda, né? Isso. Ou seja, eu posso questionar como contador ou como auditor, né? Tô lá, poxa, cara, nós temos que fazer um teste de impairment aqui, porque a empresa está dando prejuízo. E aí um engenheiro da empresa, ou o próprio dono da empresa, ou alguém que tenha conhecimento técnico das máquinas, ele pode dizer, não, mas espera aí, você está dizendo que o valor dessas máquinas aí, ele não vale tudo isso, mas se eu anunciar hoje aqui no Mercado Livre, eu vendo essa injetora até por um valor melhor do que está aí na contabilidade, né? Então, seria isso? Exatamente. Então, olha só que interessante. Eu tenho 2 formas de avaliar. Uma pelo uso e outra pelo valor de mercado dela, né? E aí, vamos pensar o seguinte. O empreendedor, o dono de um negócio,
Na hora que ele está lá usando a máquina, ele percebe que aquela máquina, ao utilizá-la dentro do processo produtivo, gera uma menor rentabilidade do que se ele pegasse e vendesse, pode ser que ele esteja na... Qual tipo de decisão que ele tomaria? Talvez ele vendesse a máquina por aquele valor, né? E aí a norma até chama a atenção que na hora que você for calcular o valor, né, de perda esperado, você tem as duas opções, ou o valor em uso, ou o valor justo líquido de despesas, e você vai escolher sempre o maior valor. Perfeito. Então, não é o menor, é o maior. É o maior. Perfeito. Legal. Então, Jefferson, nós falamos aí sobre o teste de recuperabilidade, né? Vamos falar sobre a mensuração? Pô, então, vamos imaginar que eu tenha feito o teste de impairment e lá no final, quando eu trago os fluxos de caixa-valor presente, cara, o valor, o VPL, ele é menor do que o valor de ativo líquido, porque tem que ser o ativo líquido. Né? Isso, então, ó, Tem contabilmente, que comparar com comparar. Você vai comparar o valor de custo menos a depreciação, menos do imobilizado, do lá na imobilizado, rubrica né? de imobilizado, né? Então você vai pegar lá. Existem duas contas normalmente que falam do ativo mobilizado: o custo, né? E a depreciação. E aí você vai achar o saldo líquido. Tá? Então imagine, você tem lá 100 de depreciação, 100 de custo, 20 de depreciação acumulada, então você tem 80. Tá? É este 80 que você deveria comparar com o valor justo líquido de venda ou com o valor em uso. Tá? É esse que você deveria comparar. Mas lembrando que, na hora de fazer a comparação do valor recuperável, eu comparo o saldo líquido do ativo menos o valor recuperável, vou ter que escolher ou o valor em uso ou o valor justo. Tá? Isso tem que ficar Nesse claro. caso, nós estamos falando do valor em uso, né? Ou seja, considerando que eu estou usando o ativo, ele está gerando riqueza dentro da minha empresa, só que esse volume de negócios que eu faço com esse ativo imobilizado, ele não é o suficiente, né? Não traz o fluxo de caixa suficiente. Então, eu posso olhar ali e falar assim, não, então peraí, eu vou agora avaliar se vendendo as máquinas eu consigo recuperar. Por que vendendo as máquinas eu consigo recuperar? Né? Porque eu não posso reavaliar ativo imobilizado. Perfeito. Né? Pela norma, pela lei brasileira hoje, nós não podemos reavaliar. E pode ser que em determinado momento uma máquina ela tenha valorizado, né? Uma máquina Sim. ou um outro ativo, como por exemplo um imóvel, né? Então pode ser que meu saldo contábil de fato esteja não reflita a realidade, né? Perfeito. Isso é uma situação normal, pode até acontecer. Mas olha só, a conexão que nós fazemos com o imobilizado, né? Então, se desde o início eu faço a revisão de vida útil e valor residual, é para estar muito próximo do valor. Sim. Então, olha que legal que você chamou a atenção aí. A gente tem que perceber, assim, às vezes é difícil quando a gente está estudando, perceber a conexão com as normas. Então, tem a norma do ativo imobilizado, que ela prevê que anualmente a empresa deveria revisitar a vida útil, tá, daquele bem. E quando ela faz isso, ela olha para determinar o valor de depreciação. E na hora que ela para olhar isso, ela também olha para que aspecto? Para o valor justo líquido de venda do ativo. Porque a questão da depreciação, a depreciação só é calculada sobre a diferença entre o que se pagou por um bem, né, menos aquilo que se espera receber pela venda no final da vida útil dele. Então, se a empresa fez isso de maneira adequada, é sinal que quando ela for fazer, por uma outra necessidade, for fazer o teste de impairment, uma informação ela já tem, que é o valor justo líquido de venda.
E aí, qual é a conexão? Se esse valor justo líquido de venda normalmente for maior que o valor de custo, quer dizer que você nem depreciar, você deprecia, Nem depreciar, você deprecia. tá? Então, eu vou dizer assim, ó, que o teste de impairment, normalmente a gente faz ele com o valor em uso. Valor em uso. É o normal, porque o valor justo, normalmente lá no final da vida útil do bem, tende a ser menor. É claro, mas Jefferson, mas a avaliação do teste de impairment não é naquele momento? É, naquele momento. Então, vai ter uma diferença entre o valor justo de hoje e o valor justo lá no final Perfeito. da vida útil da máquina. Mas olha só, então, nós estamos de acordo aqui que tem ativos que não deveriam ser depreciados. E tem ativo que valorizou, na pandemia, por exemplo, né? Teve veículo que valorizou. Opa! Então, não, tem muita gente que pensa assim, não, tem que depreciar todos os ativos. Pelo contrário, a norma, o CPC 27, ele deixa claro. Mas vamos voltar aqui para o CPC 01, né? Fiz o teste, de fato, né? O valor em uso não é superior ao valor contábil líquido. Ou seja, o valor contábil líquido ele está maior, né? Ele está superior ao valor em uso. Como que eu vou lançar, Barbosinha? Então, ó, Qual que seria o lançamento contábil? lançamento contábil, de maneira específica, eu deveria debitar uma conta de resultado, uma estimativa de perda pelo valor não recuperável, né? Contra um crédito lá no ativo para reduzir o valor. Então, olha só, no ano seguinte, o saldo contábil do ativo, ele vai ter lá o custo, menos a depreciação, menos a parcela não recuperável, né? E aí vai sobrar lá um saldo desse ativo, que pode até ser zero. Porque se eu percebi que eu não consigo recuperar nada daquele valor que está ali por uma infelicidade, houve uma mudança grande de tecnologia, esse é um outro requisito que a empresa deveria olhar para ter um indicativo de impairment, né? E aí precisei reconhecer essa perda contábil. Ô Jefferson, agora vamos falar sobre o ágio. Vamos. Quando que eu contabilizo um ágio? Então, olha lá. Não é o tema do CPC 01, né? Nós temos um CPC específico para isso, mas eu já contabilizei um ágio. Ele tem uma expectativa de rentabilidade futura, porque senão não existe o ágio, né? Mas e como que eu faço o teste de impairment desse camarada aí? Então, ó, nesse cara, eu diria o seguinte: se em certa medida, na hora de eu olhar para o ativo imobilizado, eu tenho um pouco mais de flexibilidade de fazer o teste de impairment, de fazer ali toda a análise, porque eu deveria ter indicativos, já, né, nessa questão do ágio, né, eu tenho que fazer isso obrigatoriamente todos os anos. Não só quando há um indicativo. Eu tenho que fazer isso sempre. Por quê? Porque ele tem uma característica específica. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Perfeito. Mas na prática, o teste é feito da mesma forma. Da mesma forma. O teste é feito da mesma forma. A diferença substancial entre o ativo imobilizado e o ágio é que no ágio eu não tenho escapatória. Eu tenho que fazer. Todo ano. Todo ano. Então, Ele tem vida útil indefinida, né? isso. Putz, eu tenho que... Olha só que interessante. Principalmente na hora que você chamou a atenção isso. Eu não tinha, a gente não tinha explicado, né? Mas é importante deixar claro que um ativo intangível, ele pode ter vida útil definida e indefinida. A indefinida é pior ainda. Esse eu tenho que provar anualmente que há uma expectativa de rentabilidade. Tá? E reversão da perda. Então vamos lá. Contabilizei a perda num determinado ano, passa um tempo, posso ir lá e reverter aquele... Olha que interessante, ó.
Para o ativo imobilizado, isso é possível. Se mudou o cenário. É possível reverter. Agora, quando a gente está falando de um ativo intangível, vida útil indefinida, eu baixei uma vez, já não posso mais. Tá? Mas, no ativo intangível, no imobilizado, há possibilidade de reversão. Tá? No intangível, não. Baixou. São características distintas, né? Porque numa máquina, eu posso, num determinado período, vamos imaginar um hospital que comprou ali algumas máquinas de imagem, né? Tomógrafo, enfim. E aí, por um determinado período, esses ativos eles não entraram em uso. Então, se esse ativo não está sendo utilizado, o ideal seria contabilizar a perda desse ativo, embora ele, provavelmente, o valor de venda ele ainda tenha, né? Mas ele pode voltar a ser utilizado, né, na operação. Então, é uma outra característica. Por isso que a reversão para o intangível é tratada de um jeito e a reversão da perda por impairment. Olha, né? E aí, quando você entra nesse assunto, né, questão de reversão de provisão, vale até um comentário seguinte, que tá aí uma grande diferença entre o IFRS e o US-GAAP. No US-GAAP, que é a norma contábil norte-americana, nem para o imobilizado, se foi contabilizado uma perda, ela pode ser revertida. Tem uma mudança, né? Tem uma diferença de prática contábil. Jefferson, falamos sobre a identificação, mensuração e agora falta a divulgação. Tá? Como eu devo divulgar esse assunto? Bom, primeiro você tem que deixar claro que você fez essa análise. E se você fez a análise e chegou à conclusão da necessidade de provisão, você tem que explicar lá como foi feito, que metodologia que você usou, se foi o valor em uso, se foi o valor justo. Então você tem que dar publicidade para o trabalho que foi realizado. Tá? Bacana. Na nota explicativa, eu vou colocar algumas informações para o leitor tirar suas conclusões. Tirar suas conclusões, né? Então eu vou mencionar eu devo divulgar o cálculo do teste de impairment ou não? Não há necessidade de divulgar o cálculo de maneira detalhada, mas você pode dar o indicativo da taxa que foi utilizada, né, que seria de bom grado, né, para que a pessoa que está de fora possa olhar para aquela taxa e fazer as suas próprias avaliações, porque a gente tem que concordar que é um cálculo subjetivo. Sim. Tá. Porque é projeção de fluxo de caixa, né? Olhando para o futuro ainda. Então não tem... Então a gente deve, assim, explicar para o leitor, né, para o usuário daquela informação que foi preparada, tem uma metodologia, qual metodologia foi utilizada, qual a taxa de desconto, tá? E se teve perda ou não a ser contabilizada. Ô Jefferson, como auditor, né, o que eu devo avaliar se a empresa reconheceu se ela reconheceu ou não o impairment, mas fez o teste? Como que eu vou avaliar isso aí, cara? Bom, vamos lá. Pontualmente, eu diria o seguinte: primeiro, você tem que pedir acesso ao documento de análise. O teste de impairment. O teste de impairment. Tá? E aí, para fim de auditoria, se o auditor olhar para aquela estimativa e ele julgar que aquela estimativa está muito complicada para o entendimento dele, ele até deveria, às vezes, dependendo da característica do negócio, pedir ajuda de um especialista. Olha para onde a gente pode ir pensando na perspectiva da auditoria. Então, ele pode avaliar que é necessário que tenha um especialista no time dele, que conheça ali como aquele cálculo é feito. Uma outra coisa é ele olhar para os resultados passados, né? Para ver se, poxa vida, qual é o... Se não tem... Se vem apresentando prejuízo e o cliente apresenta um cálculo que vai passar a dar lucro, a pergunta é: qual é o ponto de inversão dessa circunstância? Por que está acontecendo isso?
Então, você precisaria compreender. Tá, e aí que entra a capacidade, o ceticismo do auditor e a sua capacidade de entender negócio. Então, o cara vai ter que te explicar como vai ser possível recuperar margem naquele produto. Então, tem que estar atento. Legal. Barbosa, tem mais algum aspecto aí que você acha que a gente deveria repassar aí para os nossos seguidores aí, Em em relação relação ao ao impairment? impairment, veja, o que eu diria é assim, que este conceito, apesar de ele ser específico para o ativo imobilizado e para o ativo intangível, o CPC 01 ter essa destinação, você poderia, em certa medida, usar esse conceito para todas as contas do ativo. Tá? Perfeito. Essa é uma dica que eu vejo que é relevante a turma considerar esse aspecto. Legal. E eu queria deixar uma mensagem já caminhando para o final. Você que está nos acompanhando, que já segue o Contabilidade no Ar, e se você ficou com alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para nós aqui no nosso Instagram, no YouTube, né? E aí nós podemos entrar em contato contigo para poder te ajudar e responder, porque esse é o nosso intuito aqui, né? Porque, vamos lá, o assunto, ele pode trazer uma certa estranheza, puxa, é muito complexo, mas na prática, não é de certa forma simples, né? E nós aqui, como patrocinados pela Evolução Auditores, né? Nós temos de deixar fazer o jabá aqui dos nossos apoiadores. A Evolução Auditoria e Consultoria, ela é uma empresa especializada no assunto, né? Então ela pode te ajudar. Se você quer fazer o teste de impairment da sua empresa, você sofre auditoria ali anualmente e a auditoria está apontando esse item, nós podemos te auxiliar. Jefinho, como que o pessoal aí te acha nas redes sociais? Olha, você sabe que agora, depois de o pessoal me cobrar, falou, pô, teu nome no Instagram tá muito grande, eu até mudei agora, né? Mudou? Mudei, rapaz. Fiz uma mudança lá. Prof. Jefferson Barbosa. Tá? Fiz uma mudança recente. Você já falou pra turma lá na firma? Já falei para o pessoal começar a me seguir lá e ver que tem essa mudança. E no LinkedIn, Jefferson Barbosa, você pode me achar lá, tá? Legal. Eu também estou no LinkedIn como Alexandre Ferretti, no Instagram como Ferretti Evolução, e vocês também podem encontrar a Evolução como Auditoria Evolução, tanto no Instagram quanto no YouTube. E o próprio podcast também tá E lá. o próprio podcast, Contabilidade no Ar, também está no Instagram. Pessoal, se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui, eu gostaria de pedir que vocês considerassem nos apoiar, tá? Tanto patrocinando quanto fazendo aqui uma colaboração, né? Então, nós estamos à disposição. Se você gosta do assunto, fale com a gente. Isso né? aí. Esse podcast é patrocinado pela Evolução Auditoria e Consultoria, porque não existe acaso no mundo dos negócios. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.